A primeira coisa que eu vou falar já pra começar é não reparem no barulho, porque tá tendo pelo jeito obra na rua do lado, o que eu não sabia antes de começar a gravar, porque senão eu não tinha começado a gravar, mas tudo bem. O assunto de hoje, logo no primeiro vídeo, vai ser o que está acontecendo atualmente na minha vida, que é a faculdade. Meu Deus do céu. A gente tá no final do ano agora, calendário ali. A gente tá acabando outubro já, indo pra novembro. E então agora começam os vestibulares, né? A gente começa a correr atrás da faculdade, começa a ficar preocupado com a escola, se a gente vai conseguir terminar o terceiro ano. E eu tô passando por isso agora. Eu já fiz alguns vestibulares, já fiz 2 vestibulares, eu já fiz 2 vestibulares já. Eu prestei pra Anhembi Morumbi e pra Unicid. E confesso pra vocês que eu estava extremamente nervosa no dia da prova. Não no dia da prova em si, tipo, eu fui bem tranquila. Eu até falei assim, nossa, que estranho, não tô nem com medo, nada, mas na hora da prova sempre dá aquele nervoso. Você sempre pensa assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir responder nada, eu não sei o que tá escrito. Mas as provas não estavam tão difíceis pra quem está assistindo no futuro. Hoje, quer dizer, pra quem tá assistindo no futuro, a gente tá em 2015, em outubro de 2015. Então saibam que as provas de outubro de 2015 estavam extremamente fáceis. Só que no resultado não pareceu estar tão fácil assim. Porque eu não fui tão bem nas provas, confesso. Eu errei bastante mesmo, eu acertei poucas. Mas em compensação na redação, pelo que eu senti, pelo que eu percebi, eu fui bem. Então, graças a Deus, eu passei nas 2 faculdades, eu poderia escolher. Só que eu não vou mais morar em São Paulo, então não faz diferença. Tanta diferença assim pra mim mais. Desculpa a mudança de luz aqui, o lugar que eu gravo não é tão bom assim pra gravar. Então não faz mais tanta diferença, porque agora eu vou morar em São José do Rio Preto. Então eu prestei aqui em São Paulo, né, pra Anhembi, pra Unicid. A Anhembi Morumbi tem São José do Rio Preto, mas não tem o meu curso, que inclusive é enfermagem, né, meu amor, meu sonho, meu tudo. Não tem em São José do Rio Preto, tem a faculdade, mas não tem o curso. E Unicid, até onde eu sei, não tem em São José do Rio Preto. Então, agora eu vou prestar lá 3 faculdades. Eu vou prestar a Unip, a Unilagos e a FAMERP. A Unip e a Unilagos são particulares e a FAMERP, ela é pública. E ela é uma das faculdades mais difíceis que tem, pública, e mais importantes também para a área da saúde. Muita gente sai de São Paulo, de outras cidades, para ir tentar na FAMERP. Mas é uma prova bem difícil. Falaram pra mim que não era tão difícil assim, o difícil é você conseguir se encaixar no meio das vagas, porque pra medicina, se eu não me engano, são 80 vagas só, e pra enfermagem, que é o que eu quero, são 60, que é menos ainda, né? E então, tipo, é difícil de você conseguir, na verdade, uma vaga. Mas aí eu vou tentar mesmo assim, né? Custa nada tentar. E eu peguei a prova, porque, tipo, falaram pra mim que não era tão difícil assim, e uma dos métodos que eu tenho pra estudar é pegar as provas anteriores que teve nos outros anos e fazer elas pra ver, tipo, pra ver o que caiu, se era muito difícil, o que eu deveria estudar mais, que eu não tô estudando tanto. Tipo, por exemplo, a minha maior dificuldade em todos os vestibulares é sempre matemática. Eu não sou boa em matemática, nunca fui boa em matemática, não entendo nada. Já tive ajuda já, mas eu não consigo realmente entender matemática. O que é bem diferente da minha irmã, porque a minha irmã fez gestão financeira. Engraçado, né? A parte que eu sempre vou melhor nos vestibulares é português e biologia. E o que é um pouco sorte minha, na verdade, porque as coisas que mais caem nos vestibulares da FAMERP é biologia, química, física e matemática. Porque é o que envolve a área, né? E como é uma faculdade só da área da saúde, então é o que deveria cair nas provas, certo? Porque todo mundo que vai prestar lá é porque tá querendo a área da saúde, então faz sentido. Então, eu peguei a prova da FAMERP do ano passado e eu imprimi pra saber como que era, e a prova é gigante. Eu deveria até ter pego pra mostrar, mas depois eu pego pra mostrar como ela é. Aí, tipo, são 2 provas. Uma vai ser no sábado e outra no domingo, em dezembro vai ser a prova. Vai ser no dia
17 e 18 de dezembro. Sim, aquele... Meu calendário é de organização só de coisas de faculdade, só pra vocês terem ideia. Olha aquilo ali. Lotado, né? De coisa que eu tenho que estudar. Quer dizer, coisa que eu já estudei, na verdade, até, mas... né? A prova é dividida em, né, nesses 2 dias, uma no dia 17 e outra no dia 18. Uma no dia 16 e outra no dia 17. A prova do primeiro dia, ela é só pergunta de múltipla escolha. São só essas perguntas, assim, de múltipla escolha. Não reparei de qual matérias que caem. E só que no segundo dia eu fui olhar a prova e falei, tá, no segundo dia é a redação. Não, ainda tem perguntas. Só que as perguntas não são de múltipla escolha. Não, você tem que responder todas as perguntas. E são de matemática, ou seja, você tem que montar a conta. Tem um espaço lá pra você montar a conta e embaixo pra você colocar o resultado. E eu não entendo de matemática. Então eu tô desesperada, porque, tipo, eu não sei o que fazer. E na minha escola, as aulas estão péssimas. Tipo, não tem professor. Não tem professor. Então, eu não sei pra quem pedir ajuda, sabe? Porque eu não entendo nada. Bem preocupada, pra falar a verdade, porque eu pretendia estudar muito pra FAMERP, principalmente pra FAMERP, porque aqui eu quero entrar com certeza. Se eu não entrar nela, a que eu pretendo entrar é a Unip, mas tudo bem. Só que eu não sei o que estudar, porque matemática, na minha opinião, não tem como você estudar pela internet. Eu sei que tem várias videoaulas que eles explicam super bem, mas eu sou o tipo de pessoa que precisa de muita ajuda. Eu faço perguntas que ninguém entende, então eu precisaria realmente de uma pessoa do meu lado pra me fazer as perguntas mais loucas do mundo e ela conseguir me responder pra me conseguir entender matemática. Falei rápido demais, me perdoem, sou meio louca. Enem. Meu Deus. Enem. Como eu já disse... Estamos em outubro de 2015 e o meu Enem, o Enem que eu vou fazer, é amanhã. Dia 24 e dia 25 de outubro de 2015. É amanhã já. Meu Deus do céu. E eu estudei bastante, bastante mesmo. Tô até com meu caderno super adulto, que eu vou mostrar pra vocês o tanto de coisa que eu estudei. Ó, aqui eu coloquei Enem 2015. E aqui estavam todas as coisas que eu ia estudar. E eu estudei. Muito, muito, muito. Tudo... Jesus, olha isso. Tudo isso daqui fui eu realmente fui pesquisando cada coisa que eu tinha escrito que eu ia ter que estudar. Eu fui pesquisando bastante e eu fui escrevendo pra... E ontem e hoje eu peguei o caderno e fui lendo essas coisas que eu escrevi, porque não adianta você escrever só uma vez e pronto. Tem gente que aprende só escrevendo, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu aprendo bastante enquanto eu tô escrevendo, só que, tipo, depois eu esqueço de tudo, infelizmente. Então eu tenho que pegar e ler tudo de novo e aí sim fica na minha cabeça. Uma coisa que eu estudei bastante foi o sangue, porque no G1 falaram que ia cair bastante sobre sangue, sobre a parte da biologia nesse ano, ia cair bastante isso. Então eu estudei tudo, o sistema ABO, doação de sangue, a diferença do plasma, tudo que vocês imaginarem. Ó, separar o plasma dos elementos figurados, todas essas coisas assim. De história, o meu professor deu umas dicas pra gente, quando ele ainda ia pra escola. Ele deu umas dicas pra gente do que ia cair. E ele falou que ia cair sobre Primavera Árabe e principalmente os refugiados. Isso é uma dica que eu quero dar pra vocês, se vocês vão fazer o Enem. Durante o que aconteceu, não só atualmente, não só na época que você está. Estude bastante o que aconteceu nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos, porque eles não vão pegar coisinha fácil. Por exemplo, esse ano a gente tá tendo a crise da água. Eles não vão pegar a crise da água e ficar falando sobre isso a prova inteira, não vai fazer sobre isso a redação, sabe? É muito difícil isso acontecer, porque ia ser meio óbvio, e a redação não é pra ser uma coisa fácil. Por exemplo, a redação da Unicid foi sobre a imigração do povo, tipo, que antigamente, né, vocês sabem, o povo do campo, eles queriam, o sonho deles era vir para a cidade, ter uma vida fácil, tudo, uma vida melhor do que eles tinham no campo. Aconteceu o êxodo rural. E aí, a pergunta da redação era: você acha que hoje em dia estamos enfrentando o êxodo urbano?
Porque, tipo, hoje em dia, na verdade, tem muita gente saindo da cidade e querendo ir morar no interior. Porque a vida é muito melhor, a vida é mais saudável, por causa da segurança, por um monte de motivos, né? E essa era a pergunta. Então, tipo, era uma coisa que ninguém nunca imaginaria que ia cair. Porque não tá saindo nos jornais, meu Deus do céu, quanta gente querendo sair da cidade. Nada, sabe? Não é uma coisa que, uma crise que tá acontecendo ultimamente, pra gente saber que isso ia cair na redação. E o que caiu na redação da ANB foi sobre a retirada do aviso prévio das biografias. Porque retiraram, tipo, antes você precisava dar um aviso prévio que você ia publicar a biografia de alguém. E aí eles retiraram essa regra, tipo, não precisa mais ter o aviso prévio. E era sobre isso, sabe? Se a gente concordava com esse tipo de coisa. E eu realmente discordo disso totalmente, mas não é sobre isso o vídeo. O que eu quis dizer foi, tipo, meu, como que alguém ia pensar que isso ia cair na redação, sabe? Não faz sentido, tipo, você pensar que isso ia cair na redação. Desculpem o barulho, tá, gente? É que eu moro numa avenida, então é meio difícil. Então sempre cai alguma coisa que você nunca vai esperar na redação. Então não fica pensando assim, ai meu Deus, vai cair sobre a crise da água, vai cair sobre o impeachment da Dilma. Provavelmente não. Pode ser que caia? Não sei, pode ser que sim, não sou eu que faço a prova, não sou eu que crio a prova. Mas é bem provável que não, então tenta estudar bastante o que aconteceu nos últimos 3 anos, sabe? Não sei, eu tenho, na minha cabeça é isso, ninguém me falou isso, mas não sei, na minha cabeça eu sempre penso assim, acho que pode ser que caia alguma coisa que aconteceu, tipo, nesses últimos 3 anos. Uma polêmica agora é que saiu, que falaram que vazou o tema da redação do Enem, que falaram que vai ser a terceirização. Eu realmente não acredito que tenha vazado mesmo, ou que, tipo, eu acho que pegaram alguma prova, ou então fizeram alguma, não sei, fizeram alguma coisa falando que era, porque na verdade tem a foto da prova, né, falando que é sobre a terceirização. Mas eu acho que pode ser de algum outro ano, ou não sei. Só que aí eu tava conversando com a minha amiga sobre isso e ela falou assim, só que Isa, a terceirização aconteceu agora, então não tem como ser prova de antes. Aí eu falei, é verdade, né? Isso tá acontecendo agora. Pra quem não sabe o que é que, tipo, antes a terceirização só podia ser feita pra quem fazia, tipo, serviços meio. Por exemplo, numa escola, a escola, qual é o foco da escola? A educação, certo? Então não poder, tipo, a terceirização não pode ser feita com professores, direção, secretaria, que estão ligados diretamente à educação. Agora, tipo, que pode ser feita com o pessoal da limpeza, da cantina, esse povo que não está ligado com o foco principal do lugar. Então você pode terceirizar. E o que está acontecendo agora é que eles estão tentando fazer com que a terceirização possa ser feita com qualquer tipo de funcionário. Ou seja, mesmo que esteja no foco no foco, tipo, do lugar. Não sei explicar direito, vai. Por exemplo, da escola, pode ser feito com qualquer um da escola, sabe? A terceirização. É basicamente isso. Então, todos estão dizendo que é isso que vai cair na redação. O que eu fiz? Mesmo eu não acreditando, eu não vou ser tonta. Então eu fui, pesquisei bastante sobre isso. Pra ser bem sincera, eu não sabia o que era terceirização. Então, primeiro eu fui pesquisar sobre o que era. Eu li, mas eu não entendi muito bem. Eu entendi, tipo, que é você pegar de outra empresa, blá blá blá. Mas eu não sabia muito bem o que era. Então eu fui conversar com a minha mãe trabalha. Então eu pensei que, tipo, provavelmente ela saberia o que era isso. E ela me explicou de um jeito muito mais fácil de entender. Então, se você tem dúvida sobre alguma coisa que você está estudando para as provas, para o vestibular, pergunta para os seus pais, pergunta para alguém que trabalha, sabe? Meu pai e minha mãe trabalham, né? Então, na minha cabeça já veio assim, eles provavelmente sabem o que é. Então, se você tem alguma dúvida e você pesquisou na internet e continuou sem entender, não desiste de entender. Vai e pergunta pra alguém, pergunta pra um amigo seu que você acha que possa saber, pergunta pra sua avó, pro seu avô, pra sua tia, pra sua mãe, sei lá, pra qualquer pessoa. Pergunta, sabe? Pede pra eles te explicarem, porque eles não vão explicar igual tá na internet, ou igual um professor que eles vão te explicar de um jeito mais sério, assim. Eles vão te explicar de um jeito que você entenda, que é com palavras que você vai entender. O que eu tenho com certeza pra falar também é se preparem, sabe? Porque eu não imaginei que ia chegar tão rápido assim. E eu era uma ótima aluna na quinta, sexta série, mas depois eu fui ficando bem fraquinha na escola. Eu não sei se foi por conta dos meus amigos, se foi por conta minha mesma, ou
principalmente por causa da educação. Eu acho que eu não enfraqueci por causa da educação do Brasil, mas com certeza isso ajudou. E principalmente esse ano, no terceiro ano, no meu último ano, né? Foi o ano que eu fui pior na escola, não em notas também, pra ser sincera, mas principalmente em faltas. Eu faltei muito, eu tô a ponto de repetir por conta de faltas. Então, mas não foi por causa minha, eu nunca quis ser desse jeito, eu sempre quis ser uma boa aluna, só que eu fiquei muito desanimada por conta da educação mesmo, por falta de professores. Eu ia pra escola, de verdade, eu vou pra escola até hoje, na verdade, acho que desde o meio do ano que isso tá acontecendo, eu não me lembro muito bem se é desde o início do ano, mas eu acho que é desde o meio. Os professores simplesmente pararam de ir pra escola, e isso me deixou extremamente desanimada. Porque eu ia pra escola, chegava e, tipo, eu tinha que pedir pro meu pai me buscar porque não tinha professor pra dar aula. E isso é horrível, porque eu sempre fui muito preocupada com o meu futuro. O meu sonho desde criança é ser enfermeira. Não tem essa história de, tipo assim, ah, não, eu vou ser enfermeira porque eu acho que eu não tenho capacidade pra ser médica. Não, eu nunca na minha vida tive vontade de ser médica. O meu sonho, literalmente, desde a infância, sempre foi ser enfermeira. Nunca me imaginei como outra coisa. Então, eu sempre me preocupei muito com a escola de, tipo, eu consegui cumprir meu objetivo de ir pra faculdade. E aí, bem no último ano, que é o principal pra gente aprender bastante pro vestibular, acontece essa crise dos professores. Então, isso me desanimou muito na escola. E eu não imaginei que, tipo, ia chegar tão rápido. No início do ano, eu jamais imaginei que, tipo, eu já ia estar aqui, sabe? Tão rápido. Parece que passou assim. Pra chegar até junho, julho, pra chegar às férias, demorou muito. Pra mim, eu fiquei, nossa, não tô acreditando, esse ano tá passando muito devagar. Mas depois das férias, parece que alguém ligou o motorzinho, assim, e falou, vai rápido, sabe? Aconteceu muito rápido. E eu acho que eu não tava preparada. Não sei se eu tava, assim, preparada emocionalmente, sim. Mas eu não sei se eu tava preparada pela educação, sabe? Por saber as coisas. Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito fácil de aprender. Muito fácil de aprender mesmo, menos matemática. Mas de resto eu sou bem fácil de aprender. Eu sou escritora, pra quem não sabe. Escritora. Pois é, eu tenho um blog, eu publico meus livros lá. Parei um pouco agora porque eu vou mandar eles pra uma livraria no Rio de Janeiro. E eu vou pegar os meus direitos sobre eles pra depois eu continuar publicando, porque senão alguém pode fazer uma sacanagem, roubar meus livros, sabe? E falar que é deles e eu não tenho como comprovar que não é, porque eu não tenho um documento falando que é meu, por isso que eu parei. Então, eu sou uma pessoa fácil de aprender, eu tenho um bom vocabulário e tudo, mas em questão de outras matérias e outras coisas, eu não tô tão bem informada assim. Por isso que eu digo, se preparem, sabe? Porque chega rápido sim, passa muito rápido. Então, durante o ano, não fica parado só pensando assim, ah, quando chegar no final do ano, eu estudo. Não, sabe? Pega desde o início do ano e estuda, cara. Estuda tudo que você vê. Abre sempre o jornal, assiste de vez em quando. Eu sei que para algumas pessoas pode ser chato, mas se você prestar bastante atenção, tem coisa muito interessante. E tem muita coisa acontecendo no Brasil que tem gente que não sabe o que tá acontecendo. Então, eu acho que assim, desde o início do ano, vai se preparando, sabe? Vai vendo tudo que tá acontecendo no mundo, vai ficando informado sobre tudo que tá acontecendo. Eu não fiz isso, eu não vou mentir, eu não sou hipócrita, eu não vou mentir. Eu não fiz isso, eu não assisto jornal, eu não gosto realmente. Mas quando eu me toquei, faz uns 2 ou 3 meses assim, eu me toquei, que eu falei, meu Deus do céu, eu não sei nada ainda, sabe? E não é uma coisinha qualquer, eu vou entrar na faculdade, eu tenho que estar bem informada. Eu comecei a correr atrás, eu estudei muito de verdade mesmo. Eu acho que agora sim eu esteja preparada, mas eu acho que eu tinha que ter me preparado desde antes, não só 2 meses, 3 meses antes de começar a prestar os vestibulares, e principalmente do Enem, né, que é uma coisa muito importante. Eu comecei a assistir jornal, assisti bastante de verdade, por incrível que pareça. Não só por causa disso, por causa de algumas coisas da escola que teve também, eu tive que assistir. Mas no meu computador e no meu celular, tem do ladinho, sabe quando você puxa a tela assim? Do lado aparece o feed de notícias do que tá acontecendo no mundo. Então tem muita coisa que aconteceu que eu nem sabia que tava acontecendo, sabe? Quando teve aquele abaixo-assinado pro impeachment da Dilma, eu fiquei sabendo na hora. E eu fiquei tipo assim, nossa, cara, se fosse antes, tipo, ia passar isso, ia virar o ano, não ia nem ficar sabendo
que isso aconteceu, o abaixo-assinado. O impeachment é óbvio, né? Porque Jesus amado. Mas o abaixo-assinado era capaz de eu nem ficar sabendo, sabe, o que aconteceu. Então eu acho que quando você começa a se informar, a, tipo, deixar a sua mente aberta pra você aprender tudo que tá acontecendo no mundo, você vira outra pessoa, sabe? Eu fiquei mais séria não de graça, porque eu sou retardada, então, mas mais séria de, tipo assim, saber muita coisa que tá acontecendo no mundo que antes eu não sabia. E você tem que pensar assim que você tem seus direitos como cidadão, então tem muita gente que ainda não conhece seus direitos, e eu acho que você tem que estar sempre informado sobre esse tipo de coisa. E os jornais, esses feeds de notícia que tem, eles te informam muito sobre isso. Então tem muita coisa acontecendo que pode ser que você não saiba. E pode ser que isso ia mudar a sua vida se você soubesse, sabe? Se você é um trabalhador, pode ser que tem muita coisa que tá acontecendo com você que você não saiba que, tipo, você tem o direito de lutar contra aquilo. Então, eu acho que quando você começa a se informar mais sobre tudo isso, a sua vida muda completamente, porque você sabe o que está acontecendo à sua volta. Resumindo o que eu tava falando, basicamente, estudem, se preparem, pois vai chegar logo e vocês nem vão perceber que tá chegando. Desculpem o barulho, tá? Eu já tô acabando o vídeo. E vocês vão acabar ficando louco igual eu se vocês não se prepararem. E vai ter um calendário daquele que o objetivo era a organização e vai ser totalmente desorganizado. Então se preparem, ok? Se vocês quiserem mais algum vídeo falando sobre faculdade, sobre o meu curso, sobre vestibular, qualquer coisa assim, comentem aqui embaixo. Ou qualquer outra sugestão de vídeo também comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, curta, por favor. É isso, aqui a Bella Lore falou.